Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltamos para o nosso discipulado, lembrando todos que nós seremos sempre discípulos de Cristo e o discipulado ele não acaba com uma classe, pois até o arrebatamento da igreja nós continuaremos aprendendo e a andar nos passos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa oportunidade, como vocês estão vendo, nós vamos falar sobre harmatiologia, ou seja, a doutrina do pecado, e nós vamos falar hoje sobre alguns termos bíblicos para a palavra do pecado. Também vamos falar sobre o episódio mais triste da história, que é o evento da queda. Vamos trabalhar um pouco mais sobre a origem do mal. Salvo engano, eu acho que foi na aula de teontologia, nós trabalhamos um pouco esse assunto. E vamos entender um pouco mais o porquê o pecado ele entrou no mundo, para nós prosseguir semana que vem, para entender as suas consequências do pecado. Mas antes de tudo, eu convido a você, aonde que estiver, a curvar a sua cabeça e a buscar a face do Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, ó Pai, eu te exalto e bendigo. Eu clamo, Senhor, ao teu santo e poderoso nome, te pedindo, ó Deus, sabedoria, te pedindo graça. Também, Senhor, quero agradecer, ó Pai, pelo Senhor ter enviado o seu Filho, Senhor, para morrer pelos nossos pecados. Ó Espírito de Deus, queremos te dar louvor, Senhor Jesus, e tributar-lhe, ó Pai, uma vida de gratidão, porque sabemos, ó Pai, que estávamos destinados à perdição, mas o Senhor, pela sua misericórdia, Senhor, nos alcançou e nos resgatou e nos remiu. Senhor, eu agradeço, ó Pai. Amém. Então vamos falar um pouco sobre a doutrina do pecado. O pecado, ele existe e ele é real. Nós podemos ver o mundo inteiro indo de mal a pior. Talvez você se pergunte, por que tantas tragédias, tantas calamidades, tantas maldades que está a cada dia aumentando? Isso mostra a ação do pecado no mundo. Isso não é outra coisa senão a ação do pecado no mundo. A Bíblia fala que por se expandir a iniquidade, pecado, o amor de muitos se esfriará. A palavra iniquidade dá o sentido de uma pessoa que vive uma vida constantemente no pecado. Ou seja, nós vemos as pessoas assim, pessoas se odiando, pessoas se maltratando, pessoas não têm mais amor umas pelas outras. E quando a Bíblia fala por se expandir a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, ela não está falando num contexto religioso, mas está falando num contexto maior, um contexto mais amplo. Então nós vemos as consequências dele no mundo. É a explicação bíblica que nós temos para isso, que é a explicação verdadeira. E a questão do pecado, ela é tratada a partir do livro de Gênesis. Quando nós lemos o livro de Gênesis é que nós começamos a compreender a origem do pecado, quando ele surgiu e tudo mais. O relato da queda, ele não é uma história da carochinha que nem vão falar os teólogos liberais. Hoje, infelizmente, muitos que se dizem teólogos têm negado a literalidade do livro de Gênesis. Eles têm falado que os 3 primeiros capítulos de Gênesis é apenas história da carochinha. Eles têm falado que ali é apenas uma história para contar o bem e o mal, e que o pecado ele não existe, que o inferno não existe e que o céu também não existe. Não sei se essas pessoas elas podem ser chamadas de teólogos, porque o teólogo de verdade é aquele que reclina sua cabeça no peito do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele que anda em comunhão com Deus, que vive em santidade. Então eles vão negar. Eles vão negar os 3 primeiros capítulos de Gênesis para poder viver ao seu bel prazer. Mas os 3 primeiros capítulos de Gênesis, eles são literais. Assim como o dia e a noite é real, assim como a volta de Jesus Cristo é real, assim é o livro de Gênesis. Ele é literal. Porque, irmãos, vamos pensar numa coisa. Pensa aqui numa pirâmide de lata. E se nós puxar uma lata daqui de baixo, vai desmoronar tudo. Se nós negarmos a doutrina bíblica do pecado, é como se nós tirássemos uma lata de baixo
Ou seja, todas cairiam. Não faria sentido a redenção, não faria sentido a criação, se não tivesse o pecado. Então, é como fazer isso. Então, o livro de Gênesis é um livro literal e ele conta a história do pecado. Então, nessa doutrina, nós entenderemos o que é o pecado, como ele se manifesta, como ele entrou no mundo. E para essas perguntas, nós encontramos a resposta na Bíblia Sagrada, a nossa única fonte de fé e doutrina. E agora nós vamos começar a trabalhar alguns termos bíblicos para a palavra pecado. A palavra pecado, ela é sinônimo de outra palavra. Encontramos na Bíblia Sagrada vários termos que ampliam o conceito de pecado. Nós iremos ver pelo menos alguns, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Alguns termos que nós encontramos e você fala, isso aí está falando de pecado. Só que nós vamos entender o que significa, porque essas palavras é muito importante. A primeira palavra que nós vamos ver é Ha'at. Hatat, na verdade, Hatat. Vai ter tudo aí na sua apostila, fique tranquilo. E esse vocábulo, ele sugere a ideia de errar o alvo. Hatat, ele sugere a ideia de errar o alvo. E ele tem o seu correspondente no grego, que é harmatia, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o que significa Hatat? Errar o alvo. Essa palavra, ela traz a ideia para nós pensar de um arqueiro. Pensa num arqueiro, que agora ele vai puxar o seu arco e flecha e ele vai tentar acertar o alvo. E esse arqueiro, ele erra o alvo. Então, essa palavra dá esse sentido de errar o alvo. Vamos lá ler em Juízes, capítulo 20, versículo 11. Nós vamos encontrar esse conceito, esse termo aqui no livro de Juízes, esse conceito bíblico para nós poder pensar sobre isso. Juízes, capítulo 20, versículo 16. Falei versículo 11, se eu não me engano, mas é o versículo 16. Entre todo esse povo havia 600 homens escolhidos, canhotos, os quais, prestem atenção, todos atiravam com uma funda, uma pedra, a um cabelo e não errava. Perceba que eles faziam o quê? Eles atiravam com uma funda, mais ou menos como Davi, uma pedra, e eles não erravam. Então, essa palavra dá esse sentido de errar o alvo, ou seja, de alguém que atira algo, mas não acerta. Isso mostra que o ser humano ele tem um alvo. O nosso alvo é Jesus Cristo. E a partir que o pecado ele entra, nós não conseguimos mais ser objetivos no nosso alvo, porque muitas vezes nós vamos errar. Então, Hatat significa isso. A próxima palavra é Pesha. Pesha, vou estar escrevendo aqui. Aqui é um azinho. Pesha. Pesha, essa palavra ela tem o sentido de transgredir ou transgressão. Ela pode significar rebelar e revoltar-se. Então, toda vez que você encontrar a palavra transgredir, rebelar ou revoltar-se, ela pode estar essa palavra aqui no hebraico, porque ela significa tudo isso. E esse termo aponta para alguém que passou dos limites, ou seja, aquela pessoa que passou dos limites. Porque o que é transgressão? Transgressão é você transgredir uma lei. Nós temos a lei de Deus, nós temos a palavra de Deus. E quando nós não obedecemos a palavra de Deus, nós transgredimos a lei de Deus. Então perceba a ideia dessa palavra? Então transgressão, ela é isso. Vamos lá ver em Amós, capítulo 4. Amós, capítulo 4, versículo 4. Verso 4. Olha o que está escrito: vinde a Betel e transgredi, e transgredi a Gigal, e multiplicai as transgressão. Perceba, transgredi a Gigal e multiplicai as transgressão. E cada um trazei os vossos sacrifícios, de 3 em 3 dias os vossos dízimos.
Perceba que eu falei que o sentido dessa palavra é para alguém que passou os limites, e aqui está falando o quê? E transgredir, agigal, e multiplicar a transgressão, ou seja, passando dos limites. Vamos lá para Salmos de número 89, versículo 32. Quão rico é cada termo desse que a Bíblia Sagrada nos traz. Salmo 89, 32, está escrito: e visitarei com vara a sua transgressão, e a sua iniquidade com açoite. Perceba, visitarei com vara a sua transgressão. Ainda mais em Isaías, capítulo 1, versículo 2, e eu vou estar usando aqui a versão da NVI, que fica bem mais claro para nós poder entender. Está escrito: ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Lembra que essa palavra significa rebelar, revoltar e também transgredir? Então essa palavra você encontra aí no sentido de revoltaram. Perceba que Deus está falando aqui no sentido que criou, ou seja, chamou o povo, ensinou a lei para o povo, e o que o povo fez? O povo se revoltou contra Deus. Então, quando vocês for consultar, tenho certeza que vai aparecer aí na tela a tradução da NVI. Agora vamos ver mais uma palavra, mais um termo hebraico, que é rachá. Rachá, não confunda com pensar. A expressão não deve ser assim, porque o hebraico, minha praia, vamos dizer assim, é mais no grego, mas rachá, mais ou menos assim que se expressa. Essa palavra traz a ideia de impiedade ou de perversidade. Essa palavra pode significar impiedade ou perversidade. Em um sentido metafórico, é o pecado de oposição contra a justiça de Deus. Então, num sentido metafórico, essa palavra é um pecado de oposição contra a justiça de Deus. Porque o que é uma pessoa piedosa? Uma pessoa piedosa não é somente aquela que faz boas ações, que tem compaixão com o seu próximo. Tudo isso é piedade. Mas quando nós falamos de uma pessoa piedosa, também no conceito bíblico, é uma pessoa que ela tem uma vida com Deus, uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de devoção a Deus. Isso também é uma pessoa piedosa. E perceba que a palavra impiedade, ou seja, uma pessoa que não pratica a piedade. E por que eu estou falando que essa palavra, num sentido metafórico, ela é o pecado de oposição contra Deus? Porque se ela é uma pessoa ímpia, ela vive contra a palavra de Deus. Vamos estar lendo lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 13. Livro de Êxodo. Êxodo dá essa ideia de saída, né? Êxodo, capítulo 2, versículo 3. E tornou a sair no dia seguinte. E eis que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? Perceba que eles estavam fazendo o que? Eles estavam fazendo contenda. Eles estavam brigando, né? Ou seja, eram homens perversos. Então, nós encontramos esse sentido aqui também. Vamos lá para Provérbios. Provérbios 15, 9. Livro de Provérbios 15 e o 9. O caminho do ímpio é abominável do Senhor. É abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Então perceba, é uma pessoa que está contrária, está em oposição contra a justiça de Deus. Uma pessoa ímpia, nós encontramos aqui em Provérbios 15, 9. Agora nós vamos para o termo harmatia. Harmatia, você só tira o O aqui, coloca o A e apaga tudo isso aqui. Então só coloca o A aqui, harmatia. Como eu falei, a palavra hatad, ela de onde tem o seu correspondente no grego. Harmatia é grego, hatad é hebraico. Ela tem o seu correspondente no grego. Hatad, no grego, é harmatia. E ela tem o mesmo sentido. Ela tem o sentido de errar o alvo. Essa palavra ela tem esse sentido de errar o alvo. Indica o que para nós isso? Indica que o primeiro casal, eles perderam o seu alvo. Eles erraram. E assim eles saíram do padrão divino.
estabelecido para a sua vida. Ou seja, então eles saíram do padrão de Deus porque agora eles erraram o alvo. Vamos lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Nós vamos encontrar essa palavra. Capítulo 5, versículo 12 está escrito: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado, você vai contar aí no grego a palavra harmatia, pecado aí, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, é errar o alvo, é o mesmo sentido. Agora nós vamos ver mais uma palavra, agora no grego, mais uma no grego, kakia. Kakia. Eu vou escrever já outra aqui que é kakos. Kakos, kakia, kakos. Agora eu vou explicar. Kakia, no grego, dá o sentido de perversidade ou de depravação. Essa palavra significa isso, perversidade ou depravação, a palavra kakia. E há um termo que não traz o sentido de atos externos, mas atos internos, ou seja, aquilo que está interno, aquilo podemos dizer que está no interior, né? Jesus ele falou que o homem bom do seu coração tira coisas boas, o homem mau do seu coração tira as coisas más, né? Então consegue entender? Ou seja, é algo interior, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então essa palavra dá o sentido não só de mente atos externos, mas interno principalmente. E essa palavra é de onde que deriva a palavra grega kakos. Kakos, o sentido está além da doença e do mal-estar físico. Ou seja, além de essa palavra kakos significar doença e mal-estar físico, ela tem um significado mais amplo. Vamos lá em Marcos 1:32. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 32. E tendo chegado a tarde, quando já estava posto o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Então a palavra enfermidade aqui é a palavra kakos. Perceba, meus irmãos, que é interessante. E por que as pessoas elas ficam enfermas? Porque a enfermidade ela veio por consequência do pecado de Adão. Mas não significa que todas as pessoas que estão doentes, ou que nem foi agora no tempo da Covid, eu ouvi muitos cristãos falar, quem pegar Covid-19 quer dizer que estava em pecado. Não é bem assim. Certa vez Jesus estava passando com os seus discípulos e eles viram um cego, João capítulo 9, e eles perguntam para Jesus, quem pecou? Ele ou os seus pais? Para que ele nascesse assim. E Jesus falou, nem ele nem seus pais pecaram. Mas isso é para que o nome de Deus venha a ser glorificado. Porque qual era o pensamento dos discípulos naquela época? Era o pensamento dos crentes de hoje. Eles viviam no contexto do Antigo Oriente da lei retributiva, ou seja, toma lá, dá cá. É por isso que quando você lê o livro de Jó, você vai ver Jó questionando a Deus. É interessante que ninguém fala do capítulo 3 ao capítulo 38, porque Jó, ele abre a boca e ele questiona a Deus, né? Nós só escutamos o louvor do capítulo 1 ao capítulo 3, né? O capítulo 42 que é mais bonito, mas ninguém mostra o Jó que muitas vezes somos nós, o Jó reclamão. Porque dentro do contexto do livro de Jó, e por isso que seus amigos vêm questionar ele, porque dentro do contexto dele, se a pessoa estava bem de vida, bem financeiramente, bem com a família, essa pessoa era uma pessoa que tinha vida com Deus. Se acontecesse alguma coisa, foi porque ela estava em pecado. Então é por isso que seus amigos chegam para o questionar. Então o que eu quero dizer com isso? Que não é porque a pessoa ou o irmão da igreja ficou enfermo que é por causa que ele está em pecado. A enfermidade sim é consequência do pecado, mas não significa porque ela ficou enferma que ela está levando uma vida de pecado. Não. Todos nós estamos sujeitos a isso. Tá bom? Então a palavra kakos, ela dá o sentido de enfermidade. Mas vamos lá ler em Romanos agora, capítulo 12, versículo 17. Coloquei aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 17. Interessante que eu falei que essa palavra kakia, essa palavra kako, a palavra kakos, ela tem um sentido bem mais além do que doença, não falei isso? E que também a palavra kakia, ela significa perversidade e depravação. Vamos ler o versículo 17 aqui do capítulo 12 de Romanos. E ninguém tomeis mal por mal,
procurar as coisas honestas perante todos os homens. Então perceba que essa palavra aqui dá o sentido o quê? De perversidade. E ninguém dê mal por mal. Ou seja, se alguém fazer mal com você, você vai querer fazer mal para essa pessoa. Você vai ser uma pessoa perversa. E a palavra está falando que não é para você fazer isso. Então perceba que essa palavra ela ganha esse significado. Mais um texto. Atos 9:13. Atos 9:13. E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Paulo era um homem perverso. Alguns teólogos chegam a dizer que Paulo amarrava as mãos de um crente em um cavalo, amarrava os seus pés em outro cavalo e fazia os cavalos correr, quebrava os crentes no meio. Pegava a cabeça dos crentes e falava, nega Jesus. Ele falava, não nego, então você vai morrer. Então Paulo era esse homem perverso e essa palavra tem esse sentido, tá bom? E agora a última palavra é anomia ou anomos. Anomia ou anomos. Anomos, na verdade. Em um sentido literal, ou seja, no sentido literal dessa palavra, pode-se dizer que ela é ilegalidade. Essa palavra significa ilegalidade em um certo sentido literal. Esses termos são traduzidos com frequência, essas duas palavras, elas se vai encontrar na Bíblia com frequência, iniquidade e transgressão. Mais literalmente, pode-se traduzir anomia como sem lei. Ou seja, então, também no sentido mais literal, você pode traduzir isso aqui como sem lei. Lembra que eu falei que transgressão é você transgredir a lei de Deus? Nós temos a lei, então quando você desobedece, você está transgredindo. Então essa palavra pode ser traduzida como sem lei. Então quando vocês encontrar essa palavra sem lei, provavelmente é essa palavra que está ali no texto grego. Vamos lá ler em Mateus, capítulo 3, versículo 41. E logo, quem transgride a lei, comete iniquidade. Mateus, capítulo 3, versículo 41. Então, essa palavra significa iniquidade e transgressão. E quem transgride a lei de Deus? Vive uma vida iníqua, vive uma vida no pecado. Então, perceba que essa palavra ela tem um sentido muito amplo. Mateus 13, 41. Nós vamos ver aqui pessoas que viveram a sua vida transgredindo a lei de Deus. Mandará o Filho dos Homens os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causar escândalo, e os que cometeram iniquidade, que viveram uma vida toda afundada no pecado. Vamos lá para Timóteo, 1 Timóteo, é uma das epístolas pastorais, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Fica assim: sabendo isto, que a lei não é feita para os justos, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para profanos e irreligiosos, para os parricidas, para os matricidas, para os homicidas. Ou seja, então aquelas pessoas que vivem sem lei. Ou seja, quando nós encontramos ali que a lei não é feita para os justos, nós encontramos essa palavra no grego, anomos. Ou seja, está mostrando uma pessoa que vive sem lei, porque uma pessoa que vive sem lei, ela é uma pessoa injusta, ela é uma pessoa obstinada, ímpia, pecadora e por aí vai tudo isso aqui. Então esses são alguns termos que nós encontramos no texto grego para a palavra pecado. Espero que você tenha pensado um pouco sobre isso e talvez quando você estiver lendo agora a Bíblia que você se deparar, você já vai ter uma visão do que o autor ele quer significar. Tudo isso é pecado? É, mas é bem mais abrangente do que às vezes nós imaginamos quando nós olhamos para isso. Agora nós vamos falar um pouco mais sobre a origem do mal. Muitos filósofos e teólogos tentam explicar a origem do mal. Uma coisa é certa: o mal ele não foi criado por Deus, nem tão longe o pecado foi criado por Deus, porque Deus, tudo que Ele criou era bom.
você vai ler o capítulo 1 de Gênesis, você vai ver que tudo que Deus criou era bom. Em termos simples, podemos entender que o mal, ele é a ausência do bem, que as trevas é a ausência da luz. É interessante que Agostinho de Hipona, ele vai dar um exemplo para nós poder pensar nisso. Ele vai dar um exemplo de uma ferida. Ou seja, pensa num corpo, numa parte do seu corpo que está com uma ferida. Para você fazer o tratamento, você vai colocar o quê? Remédio, vai tomar remédio. Para poder tirar o quê? Aquela ferida. E aquela ferida, ela é algo natural do corpo? Não. Ela é algo que não é natural. Então, Agostinho de Hipona vai dar esse exemplo pensando no mal, pensando no pecado. O pecado e o mal não é algo natural. A pele sim é algo natural. E ele vai trazer uma ilustração com Deus. Deus, ele é o bem, está sempre intervindo para poder tirar essa ferida chamada pecado. Então, essa ilustração nos ajuda a compreender um pouco mais o que é mal. E essa ideia de dualismo, como nós falamos na doutrina dos demônios, eu acho que foi, não existe que há duas forças que sempre se chocaram. Não, só existe uma única força, que é Deus. Então, quando a Bíblia, vamos lá abrir em Isaías 45, verso 7, a Bíblia diz que Deus criou o mal. Aí você fala, irmão Alessandro, você está falando que Deus não criou o mal, mas eu li lá em Isaías, nós já vamos ler, eu só vou escrever aqui. Eu li lá em Isaías 45, 7, que está escrito que Deus criou o mal. A palavra que nós encontramos aí no hebraico é Ra. Ra, vamos ler? Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Mas aí a Bíblia está falando que Deus criou o mal, então nós precisamos entender. Que mal que é esse? Esse mal aí é calamidade. A palavra Ra pode ser o mal como calamidade, pode ser o mal como miséria, pode ser ruína, aflição. Um exemplo, sai uma notícia na televisão que aconteceu um tsunami em algum lugar, um terremoto, você vai falar, nossa, aconteceu o mal. O mal como calamidade. O mal como calamidade. Então esse mal Deus cria como calamidade e tudo mais. É Deus que ordena. Ou seja, não é um mal como pecado, não é um mal moral. Esse não. Porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é reto. Então, quando a Bíblia está falando que Deus está criando o mal, Ele está falando do juízo que Ele ia entrar com as nações. Se você começar a ler o versículo 1, vai estar falando de Ciro. Ou seja, então Deus estava usando os medos, os persas, na verdade, os persas para punir as nações, ou seja, estava vindo mal sobre elas, porque eles estavam punição, mas no sentido de calamidade, não no sentido de um mal moral. Porque Deus, Ele é santo e Ele é justo e Ele não pode ter criado o mal e muito menos o pecado. Aí tem lá Deuteronômio 32:4, Salmos 92:15 e Tiago capítulo 1, versículo 13, que é o que eu faço questão de ler agora com vocês, mas vocês podem consultar esses outros textos, mostrando o caráter de Deus. Tiago 1,13 é um texto conhecido. Está escrito, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Agora o versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ou seja, então tudo que é de bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. E sendo assim, precisamos entender que quem criou o mal, né? Da onde que o mal surgiu? Então Deus, Ele não criou o mal. Deus, Ele criou criaturas livres. Vamos lá ler em Josué 24. Então uma das coisas que Deus criou foi o livre-arbítrio. Na verdade nós falamos livre-arbítrio, mas a palavra é arbítrio. Então Deus criou o arbítrio. Nós sempre costumeiramente nós falamos livre-arbítrio, mas a palavra mesmo é arbítrio. Então Deus criou o arbítrio. O que é o arbítrio? É a decisão de escolha.
Você pode escolher. Você é uma pessoa livre. Por isso que nós falamos sempre livre-arbítrio. Vamos aqui, Josué 24:15. Nós vamos encontrar o livre-arbítrio aqui, ó. Porque se vos parecer mal aos vossos olhos, servi ao Senhor. Escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem sirvaram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, em minha casa serviremos ao Senhor. Então, o que Josué está falando para o povo? Que eles tinham decisão de escolha. Eles tinham o quê? O arbítrio. Então, Deus não criou o mal, Deus criou o arbítrio. Deus não criou um demônio. Deus criou um querubim, assim como está em Ezequiel 28:14. E esse querubim, ele se tornou o diabo pelo mau uso do seu livre-arbítrio. Então o mal, ele vem pelo mau uso do livre-arbítrio. Um exemplo, Deus nos deu uma vida. E outro exemplo que eu posso dar, um exemplo melhor que eu posso dar, eu tenho um problema no coração, eu sou cardíaco. E tem algumas coisas que eu não posso comer. E eu creio que Deus cuida de mim. Eu creio na providência divina. Mas, se eu abusar em comer algumas coisas, é bem certeza que eu vou encurtar Jesus antes do tempo. Porque eu vou estar usando o meu arbítrio de uma forma errada. Eu não me cuidei. Vocês estão entendendo? Então, o querubim ungido, ele se tornou demônio porque ele fez mau uso do seu livre-arbítrio. E logo, a primeira manifestação do pecado, ela ocorre na esfera angelical. Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Vamos estar lendo? Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Tem outros textos também, nós já falamos um pouco sobre isso em outras aulas. Capítulo 12, na verdade, versículo 4. Falei capítulo 13, versículo 14, não tem nada a ver. Capítulo 12, versículo 4. A sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou sobre a terra. Só vamos ler aí que depois fala do dragão perseguindo a mulher. Perceba que levou a terça parte das estrelas. Então agora nós entendemos a origem do mal. A origem do mal, ela começou com o mau uso do livre-arbítrio pelos anjos, que depois virou demônios. E agora vamos entender o episódio mais triste. A queda no Éden. A queda no Éden. O homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Isso quer dizer que o homem, ele é um reflexo de Deus. Quando a Bíblia fala de imagem e semelhança, nós já falamos algumas outras coisas que poderiam ser essa imagem e semelhança. Claro que o assunto é bem amplo, mas isso quer dizer que o homem é apenas um reflexo de Deus. Apenas Jesus Cristo é a expressão exata de Deus. Apenas Jesus Cristo. Vamos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. O homem apenas reflete Deus. Mas apenas Jesus Cristo, ele é a expressão exata, a imagem exata de Deus. Guardem isso. Hebreus 1:3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, então a expressa imagem da sua pessoa, da pessoa de Deus Pai. Então era Jesus Cristo. Então apenas Jesus Cristo é a imagem expressa de Deus Pai. O primeiro casal ali no Éden, ele foi criado inocente, santo, puro e sem pecado. Mas ele foi criado com a possibilidade de pecar. Vamos lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Ou seja, Adão não foi criado com pecado, mas ele também foi criado com a possibilidade de pecar, porque ele tinha um livre-arbítrio. Olha o versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então já tinha uma placa de alerta ali. Cuidado, no dia que você comer, algo vai acontecer. O que isso mostra? Que ele foi criado com a possibilidade de desobedecer a Deus. Olha o versículo 25 do capítulo 2. 24, na verdade, 25 não tem. E havendo lançado o homem fora do jardim... Versículo 22, na verdade, do capítulo 2, me perdoem. E disse o Senhor Deus, eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda mais a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Então perceba que agora o homem conhecia o bem e o mal, mostrando que estavam moralmente corrompidos. E ali no jardim,
Satanás se aposta da serpente e vem tentar a mulher. Nós vamos falar um pouco mais disso na próxima aula, sobre essa serpente e o juízo que entrou nela. Mas ali no jardim, Satanás se apossou da serpente e veio tentar a mulher. Esse está no versículo 1 ao versículo 3, que Satanás chega e começa a dialogar com ele. A serpente, ela colocou em dúvida a palavra de Deus, distorcendo a verdade pela mentira, que é isso que Satanás faz. E o que ele ofereceu? Ofereceu para a mulher e para o homem serem igual a Deus. Assim, ela foi tentada desejando aquilo que Deus proibiu, que era comer da árvore da vida. E aquilo que começou a ser gerado interiormente se manifestou externamente, mostrando que o pecado começou a ser gerado interiormente e se manifestou externamente. Eu só quero ler um texto aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 14. É interessante que esse texto vai falar justamente sobre esse episódio. Olha o que está escrito: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? É o desejo exacerbado de querer e desejar aquilo que Deus proibiu. Ao versículo 15: depois de haver a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, então Eva foi atraída pela árvore, é o que Tiago nos mostra aqui. E depois o pecado foi gerado no coração dela, depois veio o quê? A consumação, mostrando que começou de dentro para fora. Você pode ver isso também em Gênesis capítulo 3, versículo 6. E a partir daquele momento, juntamente com a sua mulher, o homem caiu do seu estado pleno, que é o que eles foram criados, e passaram a ter uma natureza pecaminosa, o versículo 7 do capítulo 3 de Gênesis. Foram expulsos do jardim do Éden para não comerem da árvore da vida, o versículo 22, também do capítulo 3 de Gênesis. E por que eles foram expulsos? Alguns teólogos entendem porque se eles tivessem acesso à árvore da vida e eles comessem dela, eles iam viver pecadores eternamente. Então Deus expulsa para executar o plano de redenção. E aqui eu cito Charles Hodge. Charles Hodge, ele diz: o que então é o pecado? Pecado é a falta de conformidade com a lei de Deus. Embora o homem, essa foi a frase de Charles Hodge, e agora para concluir, embora o homem tenha pecado e ele tenha caído do seu estado pleno, que ele foi criado no estado pleno, ele não deixou de ser a imagem de Deus. Vamos lá ler em Tiago, ainda nós estamos aqui em Tiago capítulo 3, versículo 9. Então isso é importante, já vi pessoas ensinando que o homem que depois caiu, ele não é mais a imagem de Deus, a Bíblia afirma. Olha Tiago 3, 9. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Então, mesmo após a queda, o homem continua sendo a imagem de Deus. É claro que detorcida, é claro que deturpada, é claro que depravada, mas o homem ainda continua tendo a imagem e semelhança de Deus. É por isso que nós vemos às vezes pessoas que não estão na igreja, mas elas são pessoas boas. Por quê? Porque ela ainda tem a imagem de Deus, e quando ela é regenerada, essa imagem volta. Tá bom? E que Deus em Cristo Jesus possa os abençoar. E como lição de casa, você vai explicar com as suas palavras o episódio da queda, como que ocorreu. Nós temos aqui uns pareceres, perceba que eu não li os versículos, é justamente para que você venha ler à medida que eu citei as frases. E vocês vão achar mais duas palavras que dá o sentido de pecado dessas que nós falamos aqui. Até a próxima, leiam a Bíblia, que breve Jesus irá voltar.